quarta-feira, o Espírito Santo do Senhor possa trazer à nossa memória uma reflexão para que podemos entender o quanto Deus é importante em nossas vidas. Sabemos nós que estamos vivendo os últimos tempos sobre a Terra. Nunca se viu falar tanto em muitas pregações sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, sobre o reinado do Anticristo. Sabemos nós também que a Bíblia ela nos traz várias evidências e que o Senhor Jesus Cristo disse que os sinais seguiriam aquele que crerem. Então, o livro de Mateus fala do sermão profético, do princípio de dores, relata acerca do que iria acontecer, do que viria. Então, isso nos indica sobre a volta de Cristo, que ela está próxima. Nós não sabemos o dia e nem a hora, como a Bíblia diz, mas que nós possamos nos atentarmos, nos santificarmos diante de Cristo e nos doar mais para Ele, buscar mais a sua face, para que assim nós venhamos estar na dispensação do Senhor. Então diz aqui, quando Mateus 24 diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não verdes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assuste, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, glória a Deus, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vos não há de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então, está aqui a palavra de Deus, ela nos explica, ela nos fala, né, sobre essa questão da volta de Cristo, essa questão dos finais dos tempos. Nós estamos vivendo esses finais dos tempos. Muitas profecias têm se cumprido de guerras, de rumores de guerra, de reino contra reino, nação contra nação.
Isso tem se multiplicado. Como a Bíblia diz também que o amor de muitos se esfriará, isso tem acontecido. Surgimentos de falsos profetas, quantos falsos profetas têm surgido sobre a face da terra, isso também tem acontecido. Vários falsos profetas, nós podemos ver aí várias pessoas profetizando, falando muitas das vezes o que Deus não mandou falar, fazendo coisas abomináveis diante de Cristo, mas que nós possamos estar ligado, que nós possamos estar debaixo da graça do Senhor Jesus, assim dando ouvido à sua palavra. Que nesta manhã você possa refletir nesta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenha um bom dia.